2021 foi um ano incrível para o esporte e teve uma porrada de momentos históricos, lutas incríveis e performances inacreditáveis. Teve tanta coisa boa que foi difícil chegar a uma conclusão na hora de votar os melhores do ano. A gente já deixou claro aqui que esse é o consenso dos votos da galera do MMA 1 Ponte lá de fora, e a gente vai mostrar também quem estava na briga pela estatueta. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira categoria. Melhor treinador do ano. Os indicados são Eugene Bareman. Ele é o treinador de uma penca de lutadores de alto nível, mandou bem em 2021. Adesanya ganhou de Vettori pela segunda vez, Volkanovski defendeu o cinturão contra Ortega e Kai Kara France nocauteou Garbrandt e se aproximou do título dos Moscas. E Brad Riddell mostrou que tem futuro, além de Dan Hooker encher os burros de dinheiro. Trevor Wittman. Esse aí praticamente passou o ano invicto. Na Mayunas reconquistou o cinturão e depois o defendeu com sucesso. O Usman passou por cima de 3 e o Gates fez a melhor luta do ano. Rafael Cordeiro. O experiente brasileiro treina um time de elite na Califórnia e fez Ticadze um fenômeno do MMA. Ele fez Mike Tyson voltar a lutar boxe, além de levar a Vettori até a disputa de título e a uma vitória sobre Borrachinha. E ainda teve Benil Dariush brilhando nos leves e a Chris Borg dominando no Bellator. James Krause. O lutador do UFC também manda bem como técnico, treinando promessas como Jeff Molina e Julian Marques, que venceram 2 cada esse ano, e Grant Dodson, que permanece invicto dentro do UFC. E o vencedor é Trevor Wittman. Essa tava meio óbvia, né? O treinador teve um ano perfeito no esporte, liderando 3 dos maiores nomes da modalidade na mesma noite no UFC e mostrando clara evolução rumo a mais cinturões do Ultimate. Melhor estreia do ano, os indicados são Paddy Pimblett. O maluco quase quadruplicou os números de seguidores no Instagram só de pisar no octógono pela primeira vez e nocauteou o adversário dele no primeiro round. Os números não mentem, o cara explodiu em 2021. Michael Chandler. O ex-campeão do Bellator conseguiu um nocaute espetacular em sua primeira aparição no UFC, desligando Dan Hooker da tomada e dando pontapé inicial em um ano excelente para ele no UFC apesar das 2 derrotas. Alex Poatan. Esse cara não tinha como desejar uma estreia melhor do que essa, especialmente porque o cara ainda é bastante limitado em termos de experiência na MMA, mas o Poatan mostrou que veio com um nocaute de cinema. Ian Gary. O jovem nocauteou no primeiro round e depois mandou um alô para Conor McGregor na entrevista pós-luta, mostrando que pode ser um astro no MMA como notório foi no passado. Terence McKinney. Estreia relâmpago com um nocaute em 7 segundos depois de pegar a luta com 8 dias de antecedência, eu não preciso falar mais nada, né? E o vencedor é Michael Chandler. O veterano chegou ao UFC cheio de dúvidas e coisas para provar e simplesmente conseguiu uma estreia perfeita e ainda teve o clássico mortal para trás depois da vitória um desafio pós-luta perfeito. E é por isso que o Michael Chandler leva o prêmio de melhor estreia do ano. Retorno do ano, os indicados são José Aldo. O Rei do Rio perdeu 3 entre 2019 e 2020, mas mostrou que não estava morto ao ganhar de 2 dos melhores pesos galos do UFC com performances impressionantes, voltando a estar colado para uma disputa pelo cinturão. Juliana Penha. Ela conseguiu ser finalizada por Germaine de Randamie em 2020 e começou o ano completamente esquecida, mas aí ganhou de Sarah McMahon e terminou a temporada como campeã. Que volta por cima, hein? Manel Capê. Ele saiu do Rising como campeão e começou o ano no UFC com 2 derrotas, mas encerrou 2021 com 2 nocautaços no primeiro round. Matheus Guerreiro. Mais um que chegou ao UFC como campeão e decepcionou no começo. O Guerreiro venceu 3 seguidas sobre caras de nome no UFC, todos por nocaute ou finalização. Anthony Smith. O veterano perdeu 2 lutas em 2020, sendo atropelado por Glover e controlado por Rakit, e era visto como carta fora do baralho antes de vencer 2 em grande estilo esse ano. E a vencedora é Juliana Penha. É difícil premiar outra pessoa senão a Venezuela esse ano. Do ostracismo ao título diante da melhor lutadora do ano, se tornando campeã dos galos do UFC, é surreal demais para ignorar. 2021 foi o melhor ano da carreira de Penha e ela precisou subir o ranking inteiro para chegar lá. Melhor finalização do ano, os indicados são Anthony Hernandes vs Rodolfo Vieira. Essa finalização foi uma das surpreendentes histórias não só em termos de bolsas de apostas, mas também porque o Rodolfo é um dos melhores do mundo quando o assunto é jiu-jitsu. Mesmo assim, Hernandes fez ele batucar. Vicente Luque vs Michael Chiesa. A luta começou com tudo e parecia que o Chiesa ia levar melhor no chão, mas aí o brasileiro tirou da cartola sua finalização patenteada e finalizou o rival no primeiro round. André Sergipano vs Ronaldo Jacaré. Sergipano chamou a atenção do mundo do MMA ao quebrar o braço de um dos grandes finalizadores do MMA ainda no primeiro round. Foi simplesmente incrível. Cara de Sapato vs Martin Hamlet. Cara de Sapato estreou na PFL esse ano e venceu 4 para se tornar o campeão dos meio pesados. E o título veio com o Mata-Leão ainda no primeiro round para conquistar $1 milhão. E o vencedor é
Sergipano versus Jacaré. Essa foi surreal e Sergipano ainda repetiu a dose ao finalizar Eric Enders da mesma forma, só que ele foi inteligente de bater. Foi chocante e ao mesmo tempo fantástico ver Sergipano encaixar um armlock de uma posição tão diferente contra alguém tão gabaritado, então Sergipano merece o prêmio desse ano. Melhor nocaute do ano, os indicados são Kamaru Usman versus Jorge Masvidal. O Jesus das Ruas foi quem conseguiu o melhor nocaute de 2019, mas foi quem levou a pior esse ano depois de engolir um tiro de canhão das mãos de Usman, caindo de maduro no octógono. Corey Sanhagen versus Frankie Edgar. A joelhada voadora que esse cara conectou foi coisa de cinema e ainda saiu andando como se nada tivesse acontecido, não tinha como ser mais perfeito do que isso. Jiri Prochazka versus Dominick Reyes. A luta estava insana demais e acabou com uma cotovelada giratória que deve ter provocado arrepios no resto da categoria. Sérgio Pettis versus Kyoji Horiguchi. O Pettis estava levando um atraso na luta e provavelmente perderia o cinturão do Bellator, mas conectou um soco rodado vindo do além e nocauteou o melhor lutador japonês da atualidade. O cara simplesmente fez história esse ano. E o vencedor é Sanhagen versus Edgar. O timing foi simplesmente perfeito, o jeito que o Corey conectou a joelhada é inacreditável. Ele não levou nenhum golpe na luta, simplesmente começou e já acertou a joelhada voadora para nocautear um dos melhores da história. Como não dar o prêmio de nocaute do ano para esse cara? Nova estrela do MMA e os indicados são Paddy Pimblett. A estreia desse cara no UFC foi exatamente como nosso colega Pete Carroll previu, uma loucura do começo ao fim. Ele saiu de 28 mil seguidores no Instagram para 200 mil no dia da estreia e terminou o ano com 800 mil mesmo com apenas uma luta no UFC. Giga Chikadze. O aluno de Rafael Cordeiro lidera a onda georgiana que invade o MMA nos últimos tempos e brilhou ao nocautear Edson Barbosa no UFC, já despontando como possível campeão do UFC em 2022. Adrian Yannis. Ele ainda não é uma grande estrela dentro do plantel do UFC, mas certamente despontou em 2021 com 3 bônus de performance no octógono. Ele ganha de atletas duríssimos e tem um estilo empolgante, então vale ficar de olho. Vale lembrar que alguns nomes começaram forte no UFC em 2021, como Alex Poatan e Ian Gary, mas ainda é cedo demais para cravar que eles serão estrelas do UFC. E o vencedor é Paddy Pimblett. O cara só lutou uma vez no UFC em 2021 e foi de longe o grande nome entre as novidades. Esse maluco assinou um contrato de 7 dígitos com a Barstool Sports e mostra nas redes sociais que é super popular. O céu é o limite para ele se continuar vencendo no UFC e por isso ele é a melhor nova estrela do esporte em 2021. Zebra do ano, os indicados são Glover Teixeira versus Jan Blachowicz. O Glovão se tornou a pessoa mais velha a conquistar um cinturão do UFC pela primeira vez quando finalizou o Jan no primeiro round. O polonês vinha de vitória sobre Israel Adesanya, mas não foi páreo para a cachaçinha mineira. Juliana Penha versus Amanda Nunes. Finalizar a melhor de todos os tempos quando o muro do MMA não vê chances de você vencer a luta é algo inacreditável em qualquer lugar. Jan Blachowicz versus Israel Adesanya. Izzy estava voando baixo e o hype era absurdo quando ele decidiu subir de categoria e ir em busca de outro cinturão entre os meio pesados, contra um polonês que ainda não tinha tanta moral assim no UFC, mas ele foi amassado e dominado em boa parte da luta. Adriano Moraes versus Demetrius Johnson. Todo mundo esperava que Demetrius fizesse fila no One, mas o Miquinho mostrou que o rei dos moscas na Ásia é ele, nocauteando a lenda de forma brutal. Clay Collard versus Anthony Pettis. O ex-campeão do UFC perdeu em sua estreia na PFL de forma surpreendente. Todo mundo achava que ele ia levar para casa $1 milhão de forma fácil, mas ele foi dominado por Collard na estreia. E a vencedora é Juliana Penha. Ela dizia que ia ganhar da melhor do mundo e era chamada de louca. A Juliana teve que esperar por 5 anos, mas fez acontecer na hora H. Ver a melhor da história batucar daquela forma é raro, mas aconteceu em 2021 e por isso a Juliana é a zebra do ano. Melhor luta do ano, os indicados são Max Holloway versus Yair Rodrigues. Esses dois senhores protagonizaram uma guerra e se machucaram ao longo de 25 minutos, mostrando tudo que tinham em seu arsenal. Os dois subiram bastante depois dessa luta. Alexander Volkanovski versus Brian Ortega. Essa disputa de cinturão teve altos e baixos para ambos os lutadores que quase se finalizaram em diversos momentos e mostraram um coração inacreditável. Eles sem dúvida são dois dos melhores lutadores do mundo. Peter Yan versus Corey Sanhagen. Essa luta ficou no topo de muita lista porque o nível técnico desses caras é simplesmente inacreditável. Essa luta foi um suco do MMA em sua essência. Justin Gaethje versus Michael Chandler. Essa luta foi a definição de pancadaria, foi um caos absoluto. Os dois quase se nocautearam várias vezes, mas seguiram de pé até o último soar do gongo. E o vencedor é Gaethje versus Chandler.
O que esses caras protagonizaram no UFC 268 foi coisa de outro mundo e certamente será lembrada por décadas como um espetáculo do MMA. Teve drama, sangue, knockdown e todos os outros ingredientes que fazem de uma luta de MMA um espetáculo maravilhoso. Os dois saíram na mão e se recusaram a desistir, e quem ganhou foram os fãs de MMA. Melhor lutadora do ano, e as indicadas são Rose Namajunas. Ela reconquistou o cinturão dos palhas do UFC contra uma das melhores do planeta dessa categoria, nocauteando Weili Zhang e depois ainda repetiu o feito ao ganhar da chinesa na decisão dos juízes. Juliana Penha. A venezuelana começou o ano com uma ótima vitória sobre Sara McMann para finalmente ganhar a chance pelo cinturão do UFC e conquistou uma das maiores zebras da história ao finalizar Amanda Nunes. Valentina Shevchenko. A rainha dos moscas do UFC nocauteou as duas rivais que enfrentou esse ano e segue fazendo parecer fácil. Quem pode parar essa mulher, hein? Kayla Harrison. Fora do UFC, a Kayla Harrison fez a quadra na PFL e faturou $1 milhão com a conquista de mais um cinturão dos leves. Ela ainda deu as caras nos eventos de Amanda Nunes e Cris Cyborg, plantando a semente para lutas no futuro. E a vencedora é Rose Namajunas. A carismática lutadora deu um baile de técnica ao reconquistar o cinturão do UFC com uma bicuda na cara de Zhang, ainda no primeiro round. Se alguém achou que era sorte, ela foi lá e venceu 5 rounds contra a chinesa e se consagrou como a melhor do mundo nessa categoria. Muitas mulheres tiveram um 2021 excelente, mas ninguém bateu o que Rose Namajunas conseguiu nessa temporada. Melhor lutador do ano, os indicados são Kamaru Usman. O nigeriano teve um ano incrível, já mostrando no começo da temporada que seu punch estava em outro patamar ao nocautear um ex-companheiro de treino e depois arrancar a cabeça de Jorge Masvidal antes de anotar mais uma vitória sobre o rival Colby Covington. Kamaru tirou onda em 2021 e assumiu a ponta do ranking peso por peso do UFC. Charles do Bronx. Foram 2 vitórias acachapantes sobre 2 dos melhores do planeta para calar os críticos em 2021. E além das performances incríveis, o Charlie ainda conquistou e defendeu o cinturão sobre Dustin Poirier, que muitos tratavam como o melhor do mundo após a aposentadoria de Khabib. O Charlie sobrou em 2021. Ciryl Gane. Foram 3 vitórias e 3 performances perfeitas, além de conquistar o cinturão interino dos pesados para fazer o ano de Gane mais do que perfeito, saindo de promessa a campeão e possivelmente melhor da história do UFC. Que ano pro francês, hein? Ray Cooper III. O Rei venceu as 4 que ele fez esse ano na PFL, incluindo caras como Rory MacDonald e Magomed Karimov, 2 dos melhores do mundo fora do UFC, além de conquistar o GP do evento e faturar mais $1 milhão. Difícil criticar o ano desse cara. Ray Yoon-wook. O sul-coreano foi 3-0 nesse ano, incluindo vitória sobre o ex-campeão do UFC Ed Alvarez e o duríssimo Christian Lee, tomando de assalto a categoria no One Championship. E o vencedor é Charles do Bronx. Esse cara teve uma performance inesquecível em 2021, ignorado por parte da categoria que esperava que ele fosse sucumbir à pressão em cada uma das lutas que fez. O peso leve do Guarujá não só mostrou o coração gigante para aguentar as dificuldades dentro do octógono, como nocauteou Michael Chandler com a canhota e finalizou Dustin Poirier em pé, e é por isso que ele leva o prêmio de melhor lutador do ano de 2021. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós temos sempre vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.